Eu não gosto e não concordo com a forma como programação costuma ser ensinada. Meu nome é Rodrigo Lozina e eu programo desde 1985. Tudo bem, eu era uma criancinha quando comecei a programar. Mas o fato é, eu tenho uma visão um pouco diferente. Desde 2000 eu dirijo uma empresa de treinamento e a gente vem formando programadores. Mais recentemente, e em particular depois da pandemia, nós nos direcionamos principalmente para o ensino online de programação. E eu quero falar um pouco sobre a nossa metodologia. Mas primeiro eu quero falar do que eu vejo como abordagens que têm sido seguidas para ensinar programação. Três talvez sejam principais. Nas faculdades, eu vejo ou o ensino teórico, onde você começa a ensinar, olha, orientação a objetos isso é herança, isso é polimorfismo, isso é o paradigma funcional. Quando ensina o paradigma funcional, que hoje é essencial para você desenvolver profissionalmente. Ou ensinam com linguagens como Portugal, Visual G. Portugal é uma versão em português de Algol e Pascal. Vocês podem consultar na Wikipédia. Algol e Pascal são linguagens que eram usadas há 30, 40 anos atrás. Hoje em dia mudou muita coisa, se programa de formas muito diferentes. Então, na verdade, você está vendo ou coisas muito teóricas ou coisas muito ultrapassadas. Alguns reclamam que tem uma aula de Portugal ou de fluxogramas, coisas que não se usa há décadas e que de repente no semestre seguinte ou na disciplina seguinte começam a ver algo avançado de Java, de não sei o quê, e se perdem completamente. Muitas pessoas reclamam que as faculdades têm sido muito teóricas para ela. Eu não estou reclamando de todas as faculdades, não estou reclamando de alguma faculdade específica. Eu fiz graduação e mestrado em Ciência da Computação da URGS e foi excelente. Mas não creio que seja o padrão que muitas vezes nós encontramos nos cursos de formação superior. Outra abordagem, e às vezes eu vejo em videoaulas ou em cursos online, em que você tem um desenvolvedor que tem eventualmente um grande conhecimento, talvez saiba mais do que eu de Java, de PHP, do que for, e que está lá descrevendo um projeto que ele realizou, descrevendo como é o passo a passo para que ele montou algo que é extremamente sofisticado. O problema é que muitas vezes eu vejo as pessoas falando a linguagem de programadores para outros programadores. Veja, é algo de grande valor. Se você é um desenvolvedor e, por exemplo, vai desenvolver um projeto em React avançado, é muito interessante ver outro desenvolvedor que está desenvolvendo em React e talvez tirar dúvidas, talvez ver, ele faz algo diferente do que eu faço, que ele teve uma ideia interessante. A questão toda é, o que eu enxergo? Que quem quer entrar na área primeiro precisa, em primeiro lugar, aprender a criar programas, aprender a programar. E aí ele vai numa faculdade e vê conteúdos teóricos, ou às vezes conteúdos defasados, ou conteúdos muito avançados na sequência de conteúdos básicos demais. Às vezes ele vai em videoaulas e se perde naquilo, são videoaulas interessantes, de profissionais bons, etc., mas que não estão falando a linguagem dele, não estão ensinando o básico do básico que é necessário para quem está começando na área. Bom, então, tá, ok, você vai ficar falando dos outros? Não, eu vou ficar falando de nós, de qual é a nossa abordagem para isso. Eu busco ensinar na prática, desde o zero. Por exemplo, no que nós temos de conteúdos gratuitos, eu tenho aqui um conteúdo que eu vou colocar no final desse vídeo, que é a construção de uma nave em JavaScript. Tem algumas coisas um pouco mais avançadas, claro, nos nossos cursos em si, que eu vou mostrar na sequência, a gente vai mais desde o básico. Mas o que eu faço? Primeiro, é algo extremamente simples. Quem conhece vai dizer, poxa, isso é muito fácil. Sim, mas estamos falando de pessoas que não conhecem nada. E é um jogo completo. É um jogo completo que eu mostro em um único vídeo. Você aperta o mouse, ele liga o motor, ele vai reduzindo a velocidade da nave e o objetivo é que ela não caia numa velocidade muito grande e, portanto, não exploda. Não tem a explosão, não tem nenhum recurso mais avançado, porque tudo isso são coisas que você mesmo pode eventualmente desenvolver depois. O ponto é, aqui nós mostramos um pouco de lógica de programação, um pouco do controle de variáveis, um pouco de JavaScript, de HTML,
E nós mostramos um pouquinho de cada uma dessas coisas, mas na prática. Eu não mostro um código pronto, eu vou construindo esse código passo a passo. E cada elemento desse código eu vou dizendo, bom, isso eu faço dessa forma, isso aqui faz isso, aqui eu exibo essa informação dentro do HTML com esse código. Eu explico como um comando faz e depois eu mostro na prática. Você pode, inclusive, ver esse vídeo, você pode baixar o fonte desse vídeo num grupo de WhatsApp. Na descrição nós temos o grupo de WhatsApp e nós temos conteúdos bem mais avançados. Por exemplo, aqui eu tenho um outro jogo, um jogo que aí é um curso, é um dos nossos cursos, que eu construo todo um jogo de tiro. Tá, por que eu construo esse jogo de tiro? Eu construo esse jogo de tiro para ensinar orientação a objetos. Como assim? Porque eu não ensino orientação a objetos na teoria. Ok, nós temos também um curso de conceitos de programação, bem para quem está fazendo faculdade, precisa de uma coisa um pouco mais teórica, um embasamento teórico maior, mas aqui eu ensino orientação a objetos na prática. Ou seja, esse inimigo, a sua nave, os tiros que caem, os tiros que sobem, todos eles são instâncias de classes. Eu crio várias classes, só que todas essas classes herdam de uma classe principal. E aí eu estou mostrando herança, eu estou mostrando polimorfismo, porque, por exemplo, a cada instante eu estou varrendo um array, claro que eu também tenho que ensinar o que são arrays, mas eu estou varrendo um array e para cada objeto desse array eu estou dizendo mova-se para o lado, mova-se para o outro, e cada objeto pertence a uma classe, todas herdadas de uma classe principal, que tem aquele método de move. Mas em cada classe herdada, este movimento é diferente. O desenho é diferente, o tiro é diferente, o teste de colisão é diferente. Mas no meu sistema principal eu simplesmente chamo para cada objeto. Mova-se, teste a colisão. E isso é polimorfismo. Polimorfismo, na verdade, você está chamando vários objetos instanciados de classes diferentes com o mesmo método. Você não sabe o que ele é. Você é simplesmente um array de vários objetos. Só que cada objeto sabe como ele se move, sabe como ele colide, sabe? Então, nós estamos vendo herança, nós estamos vendo polimorfismo. De que forma? Ao longo de 20 e poucas videoaulas, onde você está praticando o uso de orientação a objetos, praticando o uso de herança, polimorfismo. De repente, se você está fazendo, por exemplo, uma faculdade, no meio desse curso provavelmente você vai dizer, ah, era isso que aquele professor estava querendo me dizer, isto é polimorfismo, agora eu entendi. E se você não está fazendo uma faculdade, naquele momento, eu olho bastante e digo, bom, aqui isso que você está fazendo ao longo desses últimos 3 vídeos, isso é polimorfismo, ou seja, nós estamos fazendo uma ação em diferentes objetos, e para quem está acessando da mesma forma, mas para cada, por exemplo, chamando move, mas para cada objeto isso é tratado de uma forma diferente. Polimorfismo, diferentes, múltiplas formas de executar uma ação. Então, você vai aprendendo aos poucos, lentamente, os conceitos teóricos ao longo de muita prática. Claro, este curso já é posterior a um curso nosso de lógica de programação. Então, vamos mostrar agora na prática, em um minutinho, como eu ensino o básico de lógica de programação, o primeiro passo. Não é depois de uma semana, ou às vezes uma disciplina, às vezes um semestre, às vezes um ano de conteúdos teóricos. É na prática. Eu vou mostrar agora como eu dou o primeiro passo. Antes mesmo de criar esse joguinho, ou criar um CRUD, ou criar uma aplicação React, porque nós temos desde o básico até formações completas voltadas para você entrar no mercado. Você entrar no mercado como um desenvolvedor full stack, criando um banco de dados na AWS, esse é o nosso momento comercial, mas criando um banco de dados na AWS com SQL, com Java, criando uma aplicação em React, consumindo isso, tudo isso. Ou seja, preparando você para entrar numa entrevista, ou entrar para um estágio, para um cargo júnior, com confiança, com prática. Mas, antes de tudo isso, eu chego e, por exemplo, digo, aqui está o Chrome, o navegador Chrome. Você conhece ele. Digite about, blank. Isso só traz uma página em branco. Clique com o botão direito, clique em inspecionar, clique em console. E vamos começar a programar.
eu mostro, por exemplo, alert, abre parênteses, abre aspas, olá mundo, aspas, parênteses, ponto e vírgula, enter. E ele exibiu olá mundo. Se você fizer essa mesma coisa, em 1 minuto você fez um primeiro programa, um programa olá mundo. E é a partir daí que eu vou construindo todo o conhecimento. Por exemplo, aí claro, ao longo de 2, 3 vídeos, eu mostro que você pode criar uma variável, let x, posso mostrar que ela pode receber entre com um número. E ele vai pedir uma janela com número. Eu posso, por exemplo, botar 10. E aí eu posso também ensinar if x maior que 5, alert x é maior que 5. O que eu estou ensinando aqui? Comandos de controle de fluxo, que é o if, o teste, x é maior que 5. Eu ensino o que é um booleano, que x maior que 5 é verdadeiro. E quando ele exibe. E, obviamente, se eu colocar x é igual a 1, por exemplo, e repetir, eu estou usando o teclado para repetir, ele não vai exibir porque x não é maior que 5. E aí a gente vai começando a entender o if. E aí depois a gente pode explicar o while, que faz um loop. E aí a gente começa a exercícios do tipo, bom, leia um número, converta de Celsius para Fahrenheit ou de quilômetros para milhas, exiba o resultado. Depois faça coisas, bom, veja o que o cliente quer fazer. Ele quer converter de milhas para quilômetros ou de quilômetros para milhas. Se for um caso, faça um cálculo. Se for outro caso, faça outro cálculo. E você vai praticando assim. Então, no início, são coisas simples que você consegue fazer. Você consegue escrever about blank, botar o botão direito, inspecionar, clicar em console, escrever alert, parênteses, abre aspas, olá mundo, aspas, parênteses, ponto vírgula, enter, e você consegue exibir um olá mundo. Bom, se você consegue fazer isso, o resto é uma sequência. A gente vai vendo os prompts, a gente vai vendo as variáveis, depois a gente vai em algum momento ver os tipos de variáveis, a gente vai ver os comandos de controle de fluxo, que é o if, que eu mostrei aqui, a gente vai vendo outros comandos de controle de fluxo. Depois, lá pela frente, a gente vai vendo comandos avançados, como, por exemplo, os comandos do paradigma funcional, a gente vai vendo orientação a objetos, e aí lá pelas tantas a gente começa ou a criar um jogo, em alguns dos nossos cursos, como esse jogo de tiro aqui. Tem um jogo de senha que a gente cria com o paradigma funcional. Então, todo jogo ele existe para ensinar na prática conceitos para você. Ou a gente vai construindo aplicações. Em outros cursos a gente constrói um CRUD, que é aquilo de você criar, atualizar, deletar dados. Você cria uma cesta de compras, põe mais um produto na cesta, põe mais outro. Agora vai para a parte final para fazer o pedido. E, eventualmente, nos cursos mais avançados, tudo isso integrado com banco de dados, com sistemas Java, etc. Na prática, tudo que eu quero dizer é todos os nossos cursos, alguns também são de desafios. Olha, aqui está, inclusive vídeo gratuito, inclusive cursos que nós temos. Mostra os comandos e diz, faça esse desafio. Um dos últimos vídeos foi, some 2 arrays. Mostrei o que é um array, mostrei o que é outro array, mostrei como somar, isso, aquilo. E agora digo, bom, agora você termine, você faça a soma dos 2 arrays. Então, moral da história, quando que você vai aprender a programar? Quando fizer nosso curso? Não! Você vai aprender a programar quando você gastar horas e mais horas programando. Os nossos cursos são apenas uma forma de organizar para você ter um caminho de construção desse código. Aqui, por exemplo, isso aqui eu poderia fazer em 3 ou 4 vídeos mostrando esse jogo. Não, são 28 vídeos. Por quê? Porque eu vou criando passo a passo, com a ideia que você crie passo a passo junto comigo. Então você vai lá, ok, o primeiro vídeo só exibiu as imagens no HTML. Então você vai lá e exibe as imagens no HTML. O segundo vídeo faz um loop. Você vai lá e faz o loop. O terceiro, então nós vamos construindo e temos todos os códigos fontes, são 20 e tantos códigos fontes. Bom, nossos conteúdos gratuitos, você pode entrar no grupo de WhatsApp que está ali. A gente mostra o grupo de WhatsApp de criação de jogos, onde a gente coloca esses vídeos, além de estarem no nosso YouTube, mas coloca também os códigos fontes deles. E os nossos conteúdos pagos, você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp de promoções, que você vai ver lá promoções desde promoções de
cursos de jovens, você vai ver que os valores são extremamente acessíveis para você dar os primeiros passos, até as nossas formações, que tem 1 ano de acompanhamento nosso no grupo de WhatsApp, suporte, mentoria, e que tem como foco, e que incluem também conteúdos de como é que eu monto um LinkedIn, como é que eu comporto uma entrevista, ou seja, preparam tudo para você realmente entrar no mercado profissional. Você vai ver que tudo isso é extremamente acessível, extremamente real, extremamente possível, só que desde que você, claro, tenha muito esforço, gaste muitas horas, mas siga por um caminho prático, em que você não fique andando em círculos, mas sim passo a passo, dia a dia, programando coisas cada vez mais sofisticadas, visando que você entre no mercado profissional de desenvolvimento. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se gostou, curta, inscreva-se, marque o sininho, porque a gente está sempre mostrando vídeos. A maioria deles são exatamente como esse aqui que você vai ver no final, cursos, vídeos em que você pratica a programação. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça que na descrição nós temos nos nossos grupos de WhatsApp, temos um e-book gratuito de lógica de programação. Aqui no final temos o nosso vídeo e muito obrigado por ter assistido até aqui.